Boa noite, alunos. Eu sou o tutor Marcelo Reis e hoje eu vim aqui apresentar uma videoaula sobre dinâmica. E o que é a dinâmica? Dinâmica é o estudo do movimento se importando com a causa do movimento. O que é essa causa? Uma interação chamada força. E eu vou dividir essa aula em duas partes, para não ficar muito longo o vídeo. Então, primeira parte eu vou falar só sobre vetores e a segunda parte sobre leis de Newton. Bom, o que é um vetor? E para que serve um vetor? Para falar de vetor, eu tenho que falar de três coisas. O vetor ele tem três características. Quais são? Direção, sentido e módulo. E o que é cada uma delas? Quando eu falo de direção, eu estou falando que direção é um segmento de reta. Nós temos aqui uma rosa dos ventos, onde nós temos várias retas. Temos uma reta horizontal do oeste-leste, a reta vertical, certo? Então, o meu vetor, a direção do vetor, é definido como um segmento de reta, ou seja, eu tenho aqui uma reta horizontal, ok? Perdão, tem uma reta horizontal. Tenho uma reta vertical. Tenho uma reta inclinada. Ok? Então eu tenho aqui um exemplo de três segmentos de retas diferentes. Sentido. Que é o sentido? Se eu estou indo de baixo para cima ou de cima para baixo? Se eu estou indo do leste para o oeste ou do leste para o oeste? Se estou indo do norte para o sul ou do sul para o norte? Ok? É positivo ou é negativo? Então, para eu falar de sentido, eu preciso ter dois pontos. Um ponto A e um ponto B. Ponto A e um ponto B. E eu estou indo de A para B, ou eu estou indo de B para A. Ok? Então eu tenho o segmento AB e eu tenho o segmento BA. Então nós temos o segmento AB é igual ao menos o segmento de reta BA. Certo? E o módulo. O que é o módulo de um vetor? É o valor numérico dele, ou o tamanho, certo? É a menor distância entre esses dois pontos. Se eu tenho aqui um ponto aqui, certo? Um ponto A e aqui um ponto B. Então, eu tenho o módulo é a menor distância entre esses dois pontos, é o valor numérico, certo? Como se eu tiver estou medindo uma distância, por exemplo, o módulo, como se eu medisse lá com a régua, posso medir com a régua e o valor, o tamanho seria o módulo deste vetor, ok? Melhor explicando, vocês podem acessar esse link aqui, está disponível na plataforma do CDERJ. E este link vai dar, ele é de exercícios animados. Lá no final do conteúdo da disciplina tem exercícios animados e vai te direcionar para este link aqui. E nesses exercícios animados você tem aqui um exemplo, onde você tem aqui você tem um exemplo de um vetor
presente essas três características que eu mencionei. Então vamos lá, eu vou colocar o meu vetor aqui na reta vertical, certo? Então ele está na direção vertical. Tá, aqui, certo? Ele está no eixo... Opa! Passou... Quero botar a parte X, o VX0 certinho. Mais fácil com a setinha. Tá quase. Então eu tenho aqui eu tenho aqui minha reta na reta vertical, certo? Onde eu tenho o meu vetor, ele é aproximadamente 0 na componente horizontal e 12,55 na minha componente vertical, certo? Então eu tenho está na reta vertical, onde esse x chapéu e y chapéu eles denotam meu segmento de reta, se é ou seja, os meus eixos cartesianos, o eixo horizontal e o eixo vertical. Agora eu vou colocar o vetor na horizontal. Aqui, consegui acertar exatamente, ó, está exatamente na horizontal, certo? 0y tem 0 na componente vertical e 11,02 na componente 0 na vertical, perdão, e 11,02 na horizontal. E como que eu faço o tamanho? Como é que eu calculo o módulo dele? Então o módulo ele é calculado pela seguinte fórmula, tem aqui um teorema de Pitágoras, onde você tem um triângulo, onde eu vou escrever aqui um triângulo, este vetor, essa reta seria um vetor, e ele tem duas componentes. Uma componente horizontal, que é a minha componente Vx, é a minha componente aqui horizontal, vou chamá-lo de Vx, e a minha componente na vertical, vou colocar em azul, onde vai ser o meu Vy, certo? E aquela anotação que está escrito lá no exercício animado, como é essa anotação? É V, vetor, ele é igual a minha componente horizontal, Vx, x chapéu, mais Vy, y chapéu. Ok? Se preferir, pode chamar esse x chapéu, em algumas referências, esse x chapéu, eles estão escritos como Vx i chapéu mais Vy j chapéu, certo? Onde o i chapéu é um vetor unitário, tem componente módulo igual a 1, ele serve para indicar a direção horizontal, e o j chapéu serve para indicar a direção vertical. Então nós temos aqui um triângulo reto, certo? Tem um ângulo θ aqui. E aqui nós temos o que? A minha hipotenusa, ele é um módulo de V, certo? Onde o módulo de V é igual à raiz do termo que multiplica, que está na horizontal, Vx quadrado, né? Mais esse termo aqui que está na vertical, mais y o quadrado.
Ok? Então aqui nós temos um módulo no vetor. E para achar quem é cada uma dessas componentes, nós usamos as relações trigonométricas, certo? Então nós temos o cosseno de θ. O que é cosseno? É o cateto adjacente, no caso quem é o cateto adjacente? O cateto que está do lado do ângulo é o VY sobre o módulo de V. Então, Vx é igual a V cosseno de θ. Certo? E a outra relação trigonométrica é o seno. Então nós temos o seno de θ é igual ao quê? O cateto oposto, que no caso é o VY, sobre a hipotenusa, que é o V, módulo de V. Certo? Então, meu VY, ele é igual ao módulo de V vezes o seno de θ. Então, voltando aqui para meu exercício animado, quando eu tenho agora um vetor em duas componentes, ele tem o que eu chamei de θ, ele chama de alfa, lá de 54 graus. Então, eu tenho aqui o meu Vx, ele é 11,05, e o meu VY é 15,35 unidades, certo? E o módulo é o que? É o Vx ao quadrado, mais, raiz, né, do Vx ao quadrado mais o Vy ao quadrado. Então vocês podem brincar aqui com esse simulador, botar vários. Agora, quando eu arrasto o meu vetor no meu espaço vetorial, no meu eixo cartesiano, sem mudar o tamanho, ou seja, sem esticar ele, sem girar ele, ou seja, se eu girar eu vou mudar a direção, e se eu inverter o sentido, se eu inverter o sinal, certo? Eu continuo com o mesmo vetor, então posso arrastar ele no espaço vetorial que eu vou ter o mesmo vetor, posso botar ele na origem. Agora eu vou alterar a direção, eu vou girar, mudar esse ângulo aqui, estou mudando a direção do meu vetor, ok? Vou mudar o sentido, agora negativo, certo? Aqui eu tenho o Vx negativo e Vy negativo. Aqui eu tenho o Vx negativo e um Vy positivo. E aqui eu tenho um Vx positivo e um Vy negativo, ok? E se eu aumentar o meu vetor, eu estou mudando o que? Aumentando o módulo dele. Aumentando o meu tamanho, estou aumentando o módulo, ok? Agora, cuidado, nunca posso somar a componente vertical com a componente horizontal. Quando eu quero somar vetores, eu tenho, por exemplo, o meu vetor V, ele é igual a Vxi mais Vyj. Opa. Certo? E o meu vetor U, ele é meu vetor U, falei U, escrevi um V, né? O vetor U, ele é igual a Ux I, ou X chapéu se preferir, mais o YJ, certo? Então quem é o meu V mais U? V mais U. Eu vou somar a componente I com a componente I e a componente J com a componente J, certo? Vou somar esse com esse, vou somar esse com esse. Eu jamais, nunca, em hipótese nenhuma, posso somar I com J, certo? Isso não existe.
Então aqui vai ficar como? Vou abrir um parênteses aqui, ó. Vx mais Ux na componente I chapéu mais, abre um parênteses, Vy mais, opa, perdão, é U, né? U, não, tá certo, é isso mesmo, é Vy mais Uy na componente J chapéu, certo? E o módulo de V mais U, aí vai ser o que? A raiz disso aqui ao quadrado, né? Vx mais Ux ao quadrado mais Vy mais Uy ao quadrado. Agora, representando graficamente, vou usar a regra do paralelogramo. Eu tenho aqui, vou botar um vermelho, o meu vetor V, certo? E o azul vai ser o meu vetor U, inclinado também, ok? Aqui é o meu vetor U, certo? Então eu arrasto esse cara aqui para cá, certo? E esse cara aqui vai ser o quem? Vou até botar em verde. Esse cara aqui vai ser quem? Vai ser o V mais U, certo? Ou seja, eu vou reescrever esse vetor U aqui, certo? E esse cara aqui é o V mais U. Bom, podemos observar isso aqui nesse gráfico. Ó. Tem o eixo I, o eixo J, aqui o vetor V e o vetor U, e esse cara aqui é o V mais U. É a minha regra do paralelograma. E se fosse uma subtração? É a mesma coisa, você tem o vetor V, o vetor U, então você está somando V mais menos U. Então, o menos U, você escreveu o vetor U, está na mesma reta, né? Mesma direção, é o mesmo tamanho, então ele tem o mesmo módulo, só mudou o que? O sentido, o sinal. Então, posso pegar ele aqui, daqui e arrastar para cá. Esse cara aqui é o meu V menos U. Então, eu posso pegar ele daqui e arrastar para cá. Esse aqui é o meu V menos U. Certo? Então, esse aqui é o meu V mais U. Vou botar um amarelo que vem daqui para cá. Amarelo não, vou botar um preto mesmo, que vem daqui para cá. Esse aqui é o meu V menos U, certo? Então, resumindo, deixa eu sumir aqui para vocês verem. Eu tenho aqui a adição V, U, o V e o U. E esse cara aqui é o V mais U. E esse cara aqui é o V menos U. Agora vamos resolver mais um problema que vocês vão ver muito isso na ICF1 e na Física 1 para o resto das matérias de Física. Em Física 3, então, vão ver muito. Tem duas forças. Forças são vetores. Velocidade é um vetor, aceleração é um vetor.
e você tem a soma dessa resultante desses dois vetores, por exemplo, F1 e F2. Eu tenho aqui o F1 está inclinado, ele tem duas componentes, tem a F1x e o F1x e o F1y, e o F2 eu tenho apenas uma componente, apenas a horizontal, F2x, certo? Tem aqui o azul F1y é a componente vertical e o F1x a componente horizontal. Então tem aqui a resultante igual a F1 mais F2. Certo? Reescrevendo em termos dos inversores, eu tenho aqui F1xi, F1 é igual a F1xi, mais F2, F1 é igual a F1xi, mais F1yj. Esse dentro do parênteses é o F1. E o F2 é F2i. Agora, observando a trigonometria, como eu havia mostrado desenhando, você tem aqui o cosseno de θ é igual ao cateto adjacente sobre hipotenusa, que é igual a F1x sobre F. Então, o F1x é F1 cosseno θ. E o seno de θ, o cateto oposto sobre hipotenusa, é igual a F1y sobre F. Então, F1y é F1 seno de θ. Mais o F2i. Eu jamais posso somar I com J, então eu vou botar o I em evidência, ok? Então eu tenho a resultante é F1 cosseno de θ, mais F2 que multiplica I, mais F1 seno de θj. E um vetor unitário, vou chamá-lo de um V qualquer, só que eu vou chamá-lo ele de chapeuzinho, certo? Ele é igual ao que? Ele é definido como o vetor sobre o módulo dele, certo? Sobre o módulo do vetor. Ou seja, vai ser o Vx i mais Vyj dividido pela raiz, né? Vx quadrado mais Vy quadrado. Certo? E o módulo do vetor unitário, ele é igual a 1. O módulo dele é igual a 1. E para que serve, por isso unitário, para que serve ele? Para me indicar a direção, certo? Então eu tenho aqui o x chapéu, ele me indica o meu eixo horizontal, e o y chapéu, ele me indica o eixo vertical. Ou se eu preferir, chamou ele de J, e esse aqui é o meu I, certo? Os módulos dele são iguais a 1. Eu vou encerrar a aula por aqui e na próxima parte, encerrar a aula não, vou ensinar a primeira parte. Próxima parte falarei de leis de Newton. Eu falarei da primeira, segunda e terceira leis de Newton. Obrigado, até a próxima.